Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Sérgio Varela e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o concurso da Câmara dos Deputados. Esse concurso, eu diria aí que é uma das grandes oportunidades que um concurseiro pode ter no seu período, né, na sua jornada de preparação. E eu vou trazer algumas reflexões que eu faço sobre esse concurso, enquanto a gente passa um pouco pelo edital sobre os principais aspectos que eu diria que vocês têm que prestar atenção. Certo? O primeiro ponto que eu chamo é da importância desse concurso e a importância que a discursiva vai ter nessa sua preparação. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos trabalhar um pouco aqui a questão da sua inscrição. Então, gente, não perca a inscrição. No seu dia que você vai ter vendo esse vídeo, se estiver vendo esse vídeo, falta um dia para a inscrição, faça hoje. Falta 30 dias para a inscrição, faça hoje. Gente, uma grande quantidade de concurseiros perde o seu concurso. Por quê? Porque se esquece de se inscrever, passou a data, algum problema. Então faz essa inscrição hoje. Faz a inscrição, entra no site, faz a inscrição e paga hoje, não agenda pagamento, gente. A não ser que você esteja sem dinheiro. Se tiver sem dinheiro, agende para o primeiro dia que você tiver condição de pagar, para que você não perca esse cometa Halley, vamos dizer assim, nessa oportunidade única na preparação. Além desse concurso, qual outro concurso que eu diria que tem o mesmo patamar? Senado Federal. E aí eu até pergunto para vocês, que outro concurso vocês diriam que é melhor que Câmara e Senado? Auditor fiscal, será que é melhor? Um analista de um tribunal? Um analista de uma agência? O que é que você julga em um concurso que seria melhor do que esse concurso? E a gente vai passar por ele para vocês verem. Ele é bom, não só pela remuneração, como, entre aspas, os poucos esforços que você tem que fazer para se preparar. Então, primeira coisa, se inscreve hoje. Segunda coisa, data da prova, marca aí no seu celular 8 de março, bota lá um aviso uma semana antes, bota o aviso um dia antes para que você não perca a prova também. Então você tem dois grandes marcadores, eu tenho que me inscrever e tenho que ir para a prova, lógico, né? E aí, qual é a composição da prova? Prova objetiva e prova discursiva no mesmo dia. Então veja que é bem cansativo, gente. São 8 horas de prova. Quantos de vocês aí estudam mais que 8 horas? Também deixa a respostazinha aqui na conversa. Vamos lá. Você estuda quantas horas por dia? Ah, eu estudo 3. Ah, eu estudo 4. Gente, você vai fazer 8 nesse dia. Então é importante que você até treine. Pegue um sábado, pegue um domingo e estude 8 horas por dia para que você pegue esse ritmo, certo? É importante estar preparado. São dois cargos altos em termos de remuneração, em termos de atribuição. Qual é o problema? A danada da banca botou o concurso no mesmo dia. Gente, é regra do jogo, não adianta reclamar. Então você vai ter que escolher analista ou técnico. Então, quando ele for passando no edital, vou trazer algumas reflexões. Qual o lado bom? Metade das pessoas vão ter que ir para técnico, metade vão para analista, né? Com uma proporção perto disso. Então você vai ter ali uma divisão das pessoas. Vai ter aquele cara que estava mais preparado, mas que não está com receio de fazer analista, vai para técnico. Tem aquele outro que está começando, quer ir para técnico, o outro vai para analista. Então você vai dividir esse grupo, o que facilita. O lado ruim é que você não tem dois tiros para dar, só vai ter um tiro ou uma chance. Quantidade de cargos, aí você vê que ele dividiu para várias categorias, né? Você tem a ampla concorrência, e aí tem as pessoas que se enquadram em alguma cota, né? Então, PCD, preto e pardos, né? Quilombolas, indígenas, então, vai se dividindo isso aí. No final, tem uns 70 pessoas em cada cargo. 70 pessoas que vão estar entre as vagas imediatas e cadastro de reserva. Eu acredito muito que eles nomeiem todas as vagas. Uma pena eles terem limitado essas 70 pessoas, logo tem um desempates, né? Então vai ser um pouquinho mais do que isso. Mas poderia ter feito um cadastro de reserva maior para que as pessoas pudessem ser chamadas. É comum nesse concurso de Câmara e Senado chamar uma grande quantidade de pessoas ou todas as pessoas aprovadas. A prova está dividida em duas estruturas, né? Prova de certo ou errado, e ela vai ter 90 questões de conhecimentos gerais, 90 questões de conhecimento específico. E você vai ter que trabalhar aí para acertar o máximo disso aí. Percentual, professor, quantas questões eu faço? A pergunta que muitos de vocês me trazem, né? Das 180 questões, eu vou fazer quantas? Eu diria que você tem que fazer ali cerca de 90, ou seja, 90%. Então, de 180, 10% das questões eu posso deixar em branco, cerca de 18. Para quê? Para que com isso eu erre ali umas 10, outras 18 questões e esteja com condição de competir. Esteja ali com uma nota boa. Professor, eu fiz isso e não passei. Gente, o concurso depende muito da concorrência ali do momento, né? Mas eu diria que com isso você vai bem e tem a prova discursiva ainda que tem uma grande importância nessa preparação. Então a gente já passou sobre isso, provas de certo ou errado. Que é isso? Para quem não está acostumado, acertei uma questão, errei outra, eu vou ficar com zero. Eu não vou ficar com um ponto do que eu acertei. Aqui eu errei, vai diminuir a minha nota. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter estratégia nesse tipo de preparação. Aqui os pontos mínimos que você tem que fazer, eu nem me preocuparia com isso, por quê? Porque muitas vezes, se você fizer só esse mínimo, você não vai passar. Então é um concurso difícil, é um concurso que o salário é muito bom, a condição de trabalho é muito boa, então você tem que ir muito além do que isso.
talvez o que um mínimo possa fazer aqui num milagre seria você fazer o mínimo na P1 e conseguir nota máxima na P2 e somando as duas desce para passar. Mas eu diria que talvez nem assim dê. Então precisa aí uma nota maior do que esses mínimos. E aí, conhecimentos gerais, aqui entrando um pouco nas matérias. Português, comum a todas as provas. Raciocínio lógico aí muito comum. Algumas pessoas têm mais dificuldade com cálculo, talvez aí tenha que escolher qual parte do raciocínio lógico olhar. Não tenha tanto medo de começo. O raciocínio lógico hoje é muito estrutura lógica onde você não precisa calcular. Então é um pensamento que não precisa somar, multiplicar. Você pode deixar de lado essas partes que tem, essa parte, a parte de probabilidade, por exemplo. Mas pelo menos estuda esses outros aspectos porque vai ajudar na sua nota. Direito administrativo, basicão para quem estuda para concurso, e administração pública também. O inglês aqui pega para algumas pessoas, né? E aí é uma matéria que é difícil estudar. Como é que você estuda uma língua, né? Como é que você aprende uma língua em 2 dias para o concurso? Então, se você tiver tempo na preparação, se você já tiver visto todas as outras matérias, você gasta um pouco de energia aqui se você for ruim em inglês. Se você for ruim em inglês e ainda tem que se preparar para as outras, eu deixaria inglês de lado. Eu acho que não dá tempo ali de você conseguir aprender uma língua em tão pouco tempo. E aí as matérias específicas, cargo 1, né, de analista. O que é que eu tenho ali? Regimento da Câmara, chama-se grande regimento da Câmara, do Congresso, então tem vários documentos ali, mas aí basicamente isso. Direito constitucional e a parte de processo legislativo muito importante, que tem a ver com o regimento, então essas matérias conversam. Ciência política, governança e noções de TI. Então veja que não precisa saber de informática, não precisa ser um engenheiro, são noções mais básicas, é do que você usa ali no computador no dia a dia, mas precisa também dar uma estudada, porque muitas vezes pede um atalho, alguma coisa mais específica. E a de técnico muda um pouco, então você tem ali noção de direito constitucional e o regimento interno misturado, né? Então ele está pegando muito mais a parte de processo, licitação e contrato que não cai na de analista, então quem está estudando há mais tempo talvez faça sentido licitação e contrato, né? Porque é uma matéria mais comum, TI, né? E noção de estatística, e a questão de AFO, que aí não cai na de analista. Então eu diria que a grande diferença é aquele concurseiro que vem há muito tempo e está acostumado, por exemplo, a preparar para Tribunal de Contas, sabe um AFO muito bem decorado, sabe licitação e contrato. Talvez aqui seja mais fácil. Qual o lado ruim? Paga menos. Mas é um paga menos que é tão bom que aí você tem que pensar na sua estratégia. Eu não iria muito por essa questão do salário em si, mas aonde você vai ter mais chance aí na sua preparação. E aí a prova discursiva, né? Quantas pessoas vão ser corrigidas? Veja que é uma ampla, uma quantidade bastante grande, né? 88 pessoas de ampla concorrência, e aí você vai para todas as categorias ali nessa toada, então são muitas provas discursivas que vão ser corrigidas para cada cargo. A pontuação vale 60 pontos, então, gente, eu tenho 180 pontos da objetivo e 60 pontos aqui na discursiva. Então, a discursiva vai ser muito importante, e ela está dividida em 2 questões, que vale 15 pontos cada um, e uma peça de natureza técnica. Veja, gente, que as 2 questões valem igual a peça. Então, não posso dizer que as questões não importam e não posso dizer que a peça não importa. Eu vou ter que trabalhar nelas, porque a soma delas todas é que vai me dar um resultado final. Mas muito cuidado com isso. Tem muita gente que chega aqui e vai dizer, só vou estudar a peça que vale mais. Gente, mas as questõezinhas ali vale a mesma coisa. Então, uma coisa é fazer uma questão de 20 linhas, outra coisa é fazer uma questão de 50 linhas. E aí eu sugiro, né, a gente não está com um curso montado de teoria para a prova discursiva, mas é importante que você pegue um curso e veja o que, é que os professores estão sugerindo na peça para que você treine, né? O que a gente tem aqui são cursos com correção individualizada. Então, se precisar, nos procura, né, porque a gente lhe ajuda aí nessa preparação. E aí a questão aqui da caneta, questão básica, gente, você tem que estar com sua canetinha comprada, né? Vou pegar aqui a caneta que eu gosto. Eu compro aqui em casa, compro até uma caixa cheia de canetas, aquela biquezinha transparente de ponta fina. Gente, ela é amarelinha por dentro, mas ela é transparente. Então não tem problema fazer com essa prova, com esse tipo de caneta. Eu nunca tive. Mas por via das dúvidas, leva essa e leva uma outra totalmente transparente, certo? Um seguro morreu de velho. E aí as questões da prova discursiva, ele vem aqui mais no cálculo, eu não vou trabalhar muito isso com vocês, mas o que eu quero é que, o que é que vai ser avaliado, né? Eu vou ser avaliado pela apresentação, estrutura e o desenvolvimento do tema, né? Então tem uma parte de conteúdo, depois tem a parte de português, onde são erros de português que vai ser subtraído da minha nota final. E aí tem um cálculo, né? Esse cálculo não é tão importante, mas veja que eu tenho nota de conteúdo menos 3 vezes o número de erros que eu apresentei na minha prova. Então eu tive 3 erros, vão ser menos 9, né? Isso dividido pelo quê? Pelo total de linhas. O que é importante aqui? Esse final, total de linhas. Gente, escrevam todas as linhas. Não tem razão de você fazer uma prova dessa e deixar 19 linhas na questão ou fazer 49 linhas na sua prova discursiva. Use todas. Lute até o final, traga o máximo de conhecimento possível. E aí a peça, né, do mesmo sentido que a outra, vem mesma coisa. Você vai ter 30 pontos, você tem a nota de conteúdo
isso subtrai da quantidade de erro. Qual é a diferençazinha aqui? É que na peça a gente tem um peso maior para o erro de português. Então veja que ali eu tinha 3 vezes o número de erros, agora é 6 vezes o número de erros. Mas normalmente isso não é o que traz uma grande diferença na nota, mas pode ser aquele pouquinho, né? É aquela notinha que faz diferença para o seu resultado. E aí, gente, lembre-se sempre, um concurso desse você vai ter que fazer recurso só prova discursiva. Nós somos hoje a maior equipe de recurso de prova discursiva do país, mas se você não puder contratar a gente, ou se não quiser, você contrate alguém. Não vá dar o seu resultado, né, o seu sonho de vida, sem que você tenha ali a melhor assistência possível. É como você pilotar um avião. Você pode pilotar um avião se você ler o manual? Pode. Mas eu diria que, a não ser que você já seja acostumado a fazer recurso, que você contrate uma boa equipe, ou mais de uma equipe, se possível, para que você tenha ali o melhor resultado possível e melhore a sua nota, certo? Então ainda dá tempo de você se preparar, né? Nós temos planos aqui de mentoria para acompanhar, dizer como estudar. Aqui a gente está dando uma ideia geral, mas professor, eu estou meio perdido, eu quero saber o que eu faço. A gente tem um trabalho muito interessante aqui que é o de sessão única, que você vai ter ali um acompanhamento. Em vez de eu acompanhar você todo mês, todo dia, a gente vai fazer uma sessão cerca de 1 hora, onde a gente vai tirar suas dúvidas, vai lhe orientar para que você siga o caminho sozinho. Né? Então, se precisar, nos procura no WhatsApp, chama a gente no Instagram, certo? Então, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha essa nossa discussão, essa nossa apresentação, esse nosso vídeo com outros concurseiros para que eles possam se preparar. Né? E no final é isso. Se dedique o máximo. Esse concurso é único, gente. Não existe concurso que pague tão bem, na minha visão, com a preparação com conteúdo tão pequeno. Um grande abraço, uma boa sorte a todos. Segue a gente no Instagram, segue a gente aqui no nosso canal, liga o sininho para que você receba nossas notificações. A gente tem aí aumentado a quantidade de vídeos para poder ajudar vocês nessa preparação. Um grande abraço.